Excelentíssimos vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a 31ª sessão ordinária de 2014 da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Edivaldo Guilherme para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Leitura do livro de Oséias, capítulo 8, versículos 15 e 16. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem as espadas, os seus príncipes, por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Passo nesse momento a palavra ao vereador Guto Cavalcante, primeiro secretário, para a leitura do pequeno expediente. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, internautas, imprensa, todos boa noite. No pequeno expediente consta correspondências recebidas da farmacêutica Maria Fernanda Penteado Gabriele, convidando a todos para a reinauguração da Farmácia São Paulo. Venha conhecer nosso novo espaço, você é um convidado especial. A Farmácia São Paulo reinaugura neste sábado, dia 6 de setembro, das 8 ao meio-dia, em novo endereço, Conselheiro Antônio Prado, 284, no centro da cidade. Ofício número 95/2014, da Coordenadora de Contabilidade e Finanças da Câmara Municipal, senhora Suzanei Bonani, encaminhando o balancete financeiro do mês de agosto do exercício corrente, referente às contas desse legislativo, à disposição dos senhores vereadores e a quem possa interessar. Ofício da Secretaria de Finanças, número 144/2014, do Prefeito Municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, encaminha o demonstrativo de estimativas de receitas para o exercício de 2015, em consonância com o parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Moção de apoio a considerar de deliberação, número 3/2014, de autoria do vereador Rubens Algarte de Rezende, manifesta apoio para a aprovação da emenda constitucional número 406/2009, que dispõe sobre a elevação do índice do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, de 23,5% para 24,5%, visando minimizar o estado crítico dos municípios brasileiros, recuperando desta forma a capacidade de investimentos e melhorias na qualidade dos serviços públicos prestados à população na forma que especifica. Pergunto aos senhores vereadores se a moção de apoio 3/2014, de autoria do vereador Rubens Algarte de Rezende, deva ser considerada de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Moção considerada de deliberação. Proposituras a encaminhar do vereador Adilson Gonçalves, indicação 430/2014. Indica ao prefeito municipal que, juntamente com a Associação Comercial e Industrial de Descalvado, a CID, elaborem previamente a campanha Natal com Luzes, baseando-se na Lei 1807, onde é dado desconto no IPTU para as casas mais iluminadas da cidade, conforme especifica. Também do vereador Adilson, indicação 432/2014, pede ao Poder Executivo medidas junto aos órgãos competentes para instalação, com base nas resoluções da Anatel, de antena de telefonia móvel ou outra ação que entender cabível no bairro Recanto dos Ipês, a fim de melhorar o sinal de telefonia naquele bairro e também sanar a deficiência de sinal nos bairros localizados em suas imediações. Também do vereador Adilson, indicação 445/2014, pede ao prefeito municipal que realize a doação de canetas para a aplicação de insulina aos cidadãos descalvadenses, tendo em vista a praticidade e a comodidade que tal dispositivo oferece aos portadores de diabetes. Da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, requerimento 109/2014, requer ao prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, no tempestivo prazo legal,
o motivo pelo qual gaiolas para pássaros estão armazenadas nas dependências do ginásio de esportes Oswaldo Cardoso, conforme especifica. Ainda da vereadora Paula, requerimento 111/2014, requer a empresa de telefonia fixa Vivo que disponibilize sinal para a instalação de linha telefônica nas empresas SPF do Brasil, La Rocha, SST Logística e Transporte, IDG Crio e Lubem do Brasil, bem como para o condomínio de chácaras localizado na rodovia SP-215. Da vereadora Paula, indicação 428/2014, indica ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, que planeje e estude a possibilidade de implantar em nossa cidade coletores de lixo subterrâneos, a modelo da cidade de Paulínia e outros municípios, estimulando a reciclagem e trazendo benefícios para os nossos cidadãos. Do vereador Anderson Aparecido Exposito, indicação 431/2014, solicita ao Poder Executivo a construção de muro alto e a colocação de cerca de concertina ao entorno das dependências da 3ª Companhia da Polícia Militar de Descalvado, bem como instalação de portão para a entrada de viaturas, visando a segurança do patrimônio público, conforme especifica. Do vereador Argeu Donizete Rischini, indicação 433/2014, reivindica ao prefeito municipal a instalação de semáforos em cruzamentos das vias públicas que apresentam fluxo intenso de veículos, como, por exemplo, a Avenida Bom Jesus, onde ocorrem diversos acidentes de trânsito, conforme especifica. Também do vereador Argeu, indicação 434/2014, pede ao chefe do Poder Executivo que, através da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, estenda para todos os bairros os serviços de pintura de guias e sarjetas que estão sendo realizados na região central da cidade, onde ocorrerá grande parte dos eventos da municipalidade em comemoração aos seus 182 anos de fundação. Do vereador Elton Antônio Venâncio, indicação 427/2014, ele sugere ao prefeito municipal, Henrique Fernando do Nascimento, que juntamente com a Comissão Municipal de Trânsito, a Comutran, estude a possibilidade de tornar mão única de direção toda a extensão da via pública José Ferreira, visando a segurança dos que por lá transitam. Do vereador José Augusto Cavalcante Navas, requerimento 130/2014, requer ao chefe do Poder Executivo que, no tempestivo prazo legal, envie esta Casa de Leis a relação pormenorizada contendo as áreas de propriedade da Prefeitura Municipal sem edificações, ou seja, inservíveis à administração pública. Do vereador Guto, indicação 435/2014, pede ao prefeito municipal que seja contatada a empresa Claro, no sentido de a mesma oferecer serviço de telefonia fixa no município de Descalvado, visto que hoje somente uma operadora o faz, objetivando estimular a concorrência para que sejam oferecidos serviços de maior qualidade e menor custo à população. Também do vereador Guto Cavalcante, indicação 436/2014, indica ao Poder Executivo que transfira a responsabilidade de contratação de empresas de plano de saúde à Associação dos Funcionários Públicos do município de Descalvado, concedendo a eles a oportunidade de escolherem qual plano aderir, além de valorizar ainda mais o trabalho e empenho desta associação. Do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, requerimento 127/2014, solicita ao chefe de gabinete da Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo, senhor Luiz Antônio Panoni, seja inserido o município de Descalvado na agenda da unidade móvel do Poupa Tempo, que presta diversos serviços à comunidade. Também do vereador Vick, requerimento 128/2014, requer ao prefeito municipal informações no tempestivo prazo legal, sobre a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, conforme a DUS. Também do vereador Vick, requerimento 131/2014, requer a Companhia de Polícia Rodoviária que disponibilize uma viatura para atuar no perímetro do município de Descalvado, sobretudo na via de acesso Antônio Benedito Pascoal, tendo por objetivo reforçar o policiamento nas entradas da cidade para a segurança da população, conforme especifica. Do vereador Sebastião José Risse, requerimento 126/2014, solicita ao Poder Executivo o cumprimento da Lei Municipal 2.677 de 2006, de autoria do vereador Sebastião José Risse, que dispõe sobre a criação, instalação e funcionamento do Banco de Leite Materno no município e da outras providências. Senhor presidente, são essas as matérias constantes do pequeno expediente. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, Argeu Donizete Rischini, para que faça a leitura dos oradores inscritos. Sendo assim, convido o vereador Elton Venâncio para o uso da tribuna.
Abstém. Próximo vereador, Edivaldo Benedito Guilherme. Senhores vereadores, público presente, boa noite. Eu, para a noite de hoje, havia separado aqui um assunto que eu gostaria de tratar na tribuna da Câmara para levar ao conhecimento da população, que é sobre o projeto de emenda à lei orgânica do município que encontra-se na casa. Nós ainda não temos um parecer do CEPAM, que foi solicitado, mas eu acredito que nós precisamos começar a discorrer um pouco sobre esse assunto para ir conscientizando as pessoas e principalmente os servidores do que exatamente se trata esse projeto de lei. Mas eu farei isso ao final, se for possível, para poder trazer aqui um outro assunto que também tem importância. Primeiro, eu gostaria de colocar a preocupação que é de todos nós com essa questão, com esse assalto que houve no supermercado Doni, né? Uma coisa assim forte para os costumes de nossa cidade, né? Que nós lamentamos demais esse acontecimento. Esses bandidos estavam fortemente armados, conforme foi noticiado, e ainda que a polícia tivesse conseguido chegar ali em tempo, acho que seria até pior, né? Porque o armamento que eles têm, o que a polícia oficialmente e as armas que são entregues para a polícia, não tem como fazer esse enfrentamento. Poderia ter ocorrido algo pior, muito pior que isso. Mas eu só estou fazendo essa colocação para, além de lamentar e dizer que isso entristece muito a gente, também surge a preocupação, e eu estarei fazendo aqui uma propositura para a próxima semana. O prefeito precisa avaliar se aquele caixa eletrônico pode permanecer dentro do Paço Municipal. Porque há uma fragilidade completa com relação à segurança no Paço Municipal. Nós temos um guarda, um vigilante, na verdade, que fica ali, não porta arma. E é fácil de entrar, se os bandidos quiserem. E se explodir uma bomba ali, como fizeram no Doni, aquelas divisórias, acho que se pega fogo tudo aquilo. Né? Parece brincadeira até, né? Mas é verdade, é um negócio muito sério. Então, o banquinho pode continuar, porque vai estar no horário de expediente, o dinheiro é levado embora todos os dias, mas o manter o caixa eletrônico, eu acho agora que é muito perigoso. Precisa haver uma reflexão. Acho que o banco poderia tirar aquele caixa eletrônico de lá para trazer segurança para o município. O local não tem vizinho, a prefeitura ali não tem vizinhos bem próximos, e está muito fácil para, se uma quadrilha, tal qual aquela que entrou no Doni, resolver fazer esse enfrentamento e entrar, não tem como segurar, né? E é muita coisa que estaria em jogo ali, poderia trazer muito prejuízo para o município. Então, é algo a ser pensado, é algo a ser refletido. Mas o assunto principal que eu quero tratar hoje é a questão da festa e dos comparativos que eu preciso fazer. O prefeito tinha o desejo de trazer o sambô para a cidade, e é de conhecimento de todos. Infelizmente, chegou-se a fazer essa negociação para trazer o sambô, noticiou, é bem verdade, mas no final prevaleceu a responsabilidade do administrador público. Com todo o esforço que se fez, chegou-se à conclusão que não haveria recurso para pagar. Então, melhor cancelar do que deixar a plateia lá embaixo sem que o conjunto subisse no palco. Porque chegando, eles é lógico, têm o direito de receber, porque vão fazer o show. Todo esforço foi feito, mas essa vontade política do prefeito não pôde se realizar. Não tinha dinheiro, show cancelado, o município não desembolsará o valor relativo à contratação desse conjunto, que é de Descalvado, que está fazendo sucesso. Mas eu quero fazer aqui um comentário, porque, em sabendo do cancelamento, rapidamente
os algozes da administração trataram de falar em superfaturamento, falaram um monte de bobagem por causa desse cancelamento que se deu simplesmente porque não tinha dinheiro. E aí disseram, escreveram em algum lugar, ou veicularam um vídeo, que houve superfaturamento, e é até uma ofensa para um grupo de pessoas sérias, como esses artistas que formam o conjunto do Sambô, que fizeram até uma manifestação nas redes sociais, demonstrando a indignação com relação a esses comentários. Então eu fiz um esforço aqui, mas não precisou de muito não, para fazer um comparativo com a festa do ano passado. Porque o vereador Exposito disse ali, daquela tribuna, que ele não gastou 600 mil reais, e se gastou foi 600 mil reais na festa do ano passado. E todos nós sabemos que foi de mais de 1.200.000. Então eu consegui pegar para hoje os contratos somente da parte artística do ano passado. Vejam vocês, um dos contratos, só um, tem o valor de 650 mil reais. O outro contrato, 16.650. O outro contrato, 55 mil reais. O outro contrato, olha que ele contratou, hein? O outro contrato, 4 mil reais. O outro contrato, vamos lá, 60 mil reais. Somando esses contratos, a prefeitura desembolsou, só com a parte artística, na festa do ano passado, 785.650 reais. 785.650 reais. Só com o contrato artístico. Aqui faltou palco, banheiro, faltou som, tendas, e por falar em banheiro, aquele monte de banheiro, dezenas deles colocados atrás da igreja, e o montante chega a mais de 1.200.000, portanto, o dobro daquilo que ele disse que gastou no ano passado. E essa festa, essa farra, era feita porque sonegava-se o dinheiro do INSS. Porque se apropriava indevidamente do dinheiro do servidor que deveria ser recolhido aos cofres do INSS. Então sobrava dinheiro para essa farra toda, e essa farra ocorreu. Mas eu fui um pouco além, porque falar em superfaturamento, eu fui verificar, eu liguei para duas empresas que contratam artistas para saber o preço do show. O prefeito interino pagou pelo show do Milionário José Rico no ano passado R$ 156.158,65. As duas empresas, uma me passou o preço de 80 mil, a outra de 85. Ele pagou 156. O show do ano passado, para esse ano, sofre um acréscimo da inflação, ou no máximo 10%, segundo me disseram os empresários. Israel Novaes, 187.329, esse show custa hoje em torno de 100 mil reais. Humberto e Ronaldo, pagou-se 213.417, um show que custa entre 70 e 80 mil reais. Vejam os valores. Jeito Moleque, ele pagou R$ 93.094,15. Esse show custa em torno de 40 mil reais. Jeito Moleque cantou recentemente, um desses empresários contratou Jeito Moleque para cantar numa choperia ao preço de 15 mil reais. Um ambiente menor e fechado. Um show aberto do Jeito Moleque custa 40 mil reais, mais ou menos. Mas a prefeitura municipal, administrada pelo interino, pagou 93 mil reais desse show. Pagou, vou repetir, Milionário José Rico, 156, quando vale de 80 a 85. Israel Novaes, 187, quando vale de 100 mil reais aproximadamente.
E Humberto e Ronaldo, R$70 mil, quando vale 80. Então vejam, senhores, como é que é a situação. Eles tentam trazer para a administração atual conversa fiada, porque eles sabem o que fizeram lá atrás e o quanto fizeram errado. Vejam as disparidades de valores e vocês vão decidir por si, vão refletir onde é que está o superfaturamento e onde é que está o desvio do recurso público. Onde é que está a irresponsabilidade na gestão do dinheiro que é do povo. Fica aí para os senhores refletirem, e na semana que vem eu mostro os outros contratos e as outras disparidades que estão aqui. Eram essas minhas palavras. Próximo vereador, Ana Paula Belipato Guerra. Boa noite, presidente, boa noite, secretários, colegas, imprensa, internautas, público presente. Primeiramente eu quero falar do meu requerimento, o de 109, que em maio deste ano eu fiz um ofício para o Executivo justificar o porquê de algumas gaiolas de pássaro no ginásio de esportes Oswaldo Cardoso. Eu fui fazer uma visita lá no ginásio de esportes e em uma das salas, nós temos aqui as fotos, Marcel, por favor, constatei que tem lá algumas gaiolas para pássaros. E eu fiz um ofício para o Executivo para que ele justificasse o que é esse depósito de gaiola. Se essas gaiolas são da prefeitura, de quem são. E aí ele me respondeu que já estavam sendo, o secretário Cal me respondeu que já estavam sendo tomadas devidas providências. Mas até agora nada aconteceu e essas gaiolas continuam lá nessa sala do ginásio de esportes. Eu quero saber de quem é. Se realmente isso for da prefeitura e for um bem inservível, que se faça a doação para as entidades, para leilão, né? E se reverta esse dinheiro para as entidades, que nós já temos uma lei municipal para isso. Inclusive, no início do ano, eu já pedi que esse leilão fosse realizado. Da madeira eu já sei que foi, mas dos inservíveis ainda não aconteceu. Então, eu estou aqui pedindo agora via plenário que o Executivo justifique essas gaiolas. Se não forem da prefeitura, de quem é e por que é que essas gaiolas estão ali. O outro requerimento eu faço com relação à telefonia fixa, a Vivo, para que ela disponibilize o sinal de instalação. Obrigada, Marcel. Nas empresas da SP 215, que é a SPF, a La Rocha, a SSP Logística, a IBG, a Lubin do Brasil, que ali são empresas que hoje geram mais de 300 empregos e elas têm o telefone via rádio com muita dificuldade, porque às vezes falta sinal e eles não conseguem usar o telefone como deveria ser usado. Então, estou pedindo a Vivo e vou encaminhar uma cópia para que o prefeito também interceda para que seja disponibilizado essa linha telefônica para as empresas. E a outra indicação minha foi uma matéria que eu vi na televisão. A cidade mais recente que eu vi foi em Paulínia, que é a coleta de lixo ultramoderna, mas eu sei que o município não tem recurso financeiro para isso, mas eu estou indicando para que seja feito um projeto. Marcel, você pode, por favor, passar? Para que seja feito um projeto, né, de implantação gradativa para que nós possamos também modernizar a nossa cidade
E com isso vem, consequentemente, a educação da população em separar o material orgânico e o que é de reciclagem, para que a nossa coleta seja seletiva. Por favor, Marcelo. As novas lixeiras que foram instaladas. Isso mesmo, Paulínia é a primeira cidade da América Latina a instalar as lixeiras que ficam 2 metros abaixo da terra e separam o lixo orgânico do reciclado. A prática já é utilizada em alguns países da Europa. Até agora, já são 25 pares. E em 2 meses, as viagens de caminhão de coleta caíram pela metade, poluindo muito menos. O Rodrigo foi responsável por implantar essa novidade aqui em Paulínia. Rodrigo, a ideia está sendo um grande sucesso, né? Está sendo muito bem recebida tanto pela população como por quem trabalha com a reciclagem. Maravilha, uma delícia trabalhar, saber que está fazendo bem para as pessoas e a população está admirando. O processo é rápido, Rodrigo. O processo é rápido, a gente está cada dia melhorando mais. Quando chegou aqui, estava fazendo em 10 minutos, 8 minutos. Agora estamos trabalhando em torno de 2 minutos, 3 minutos para recolher cada lixeira dessa aí. O processo seletivo vai para a cooperativa mesmo. Para gerar renda. Gerar renda, é a parte social do projeto, né? Então, além da parte ambiental, tem a parte social. A parte social vai o material para a cooperativa. Tá bom, mas você dá um trato aqui primeiro. Tem que dar um trato. Deixa mais um pouquinho. Sim, aqui primeiro na ponta, a gente dá uma boa limpada aqui primeiro. Depois a gente põe uma chave aqui que vai abrir essa tampa. A gente abre, hein? Põe a corrente no container, pega o container, joga atrás do caminhão, bate, limpa o container e volta de novo. Fecha a tampa e acabou. Essa iniciativa, ela atinge vários aspectos. O primeiro deles, olhando agora a questão da cidade, do urbanismo na cidade, você melhora em primeiro lugar o visual. Em segundo lugar, você equaciona e soluciona uma série de problemas que são originados quando você deposita o lixo no passeio público. O lixo fica bem guardado e escondido, protegido de chuva. Nós não temos o problema da chuva, por exemplo, carregar saco de lixo até o sistema de drenagem, entupindo boca de lobo, aquela coisa toda. Problema com o animal, mexendo no saco do lixo, catador. E para o lado do morador do munícipe, em que pese ele ter que se deslocar no máximo 30 metros até o ponto de deposição, mas ele pode fazer isso a hora que ele quiser. E o resultado visual é esse que você está vendo aqui. Um para lixo orgânico, um para lixo reciclável, bonitinho, e o lixo todo aqui embaixo, não à vista de ninguém. Um caminhão faz a coleta do orgânico e o outro do reciclado. Assim não tem perigo de misturar um lixo com o outro. Depois que é realizado todo esse trabalho e carregado o caminhão em todas as lixeiras da cidade, esse material ele sai daqui, vem para esta cooperativa, a Copulinha, uma das maiores cooperativas de reciclagem de lixo do Brasil. E todo esse lixo vem beneficiar famílias como a da Eliane, que veio do Piauí, está há 5 anos em São Paulo, trabalhando e tirando o sustento dessa linha de produção, né? E do que as pessoas jogam lá naquela lixeira. O material que vem não é misturado, não vem orgânico, é tudo seco material, então já é bom para nós estar separando. É um trabalho que eu gosto. Mudou a sua vida? Mudou bastante, viu? No método convencional, a perda era de 15% em virtude de materiais que acabam misturados com orgânicos. Agora, a perda não chega a 3%. Ela melhora praticamente 95% do que é a coleta tradicional hoje. E sim, Então eu estou fazendo essa indicação para que o prefeito elabore o projeto, levante custos e que a gente possa depois estar até tentando buscar um recurso junto ao governo federal. Vocês viram, nós temos um problema nosso do lixo e seria uma forma de estar dando o destino correto ao nosso lixo. Hoje eu estive na prefeitura conversando com o secretário Leandro a respeito da insalubridade, que funcionários públicos que têm direito à insalubridade nos encontram e cobram da gente esse direito. E conversando com o Leandro, fui saber o que está acontecendo, por que ainda esses funcionários não recebem a insalubridade. E ele pôde me mostrar, inclusive eu estou aqui com um documento,
que ele esteve no CEREST, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Regional de Araraquara. E a Prefeitura já está tomando essas providências, né? O objetivo é a saúde ocupacional dos trabalhadores municipais. Mas para isso, a Prefeitura precisa instalar a CIPA com urgência. Então eu estarei a semana que vem fazendo um requerimento para que o prefeito instale no nosso município a CIPA para que possa dar prosseguimento a esse direito que é dos trabalhadores municipais. E também, junto com a CIPA, para que ele instale a comissão de assédio moral. A gente sabe que tem funcionários que reclamam pelo assédio moral, então, juntamente com a CIPA, estarei pedindo ao prefeito para que ele também crie a comissão de assédio moral por conta de um TAC que a Prefeitura tem com o Ministério Público. Quero parabenizar a cidade pelo aniversário e desejar boas festas a todos. Boa noite. Voto vereador Vitor Francisco. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, público presente, a quem agradeço a presença, mais uma semana, internautas, boa noite a todos, imprensa. Bom, como nós sabemos, um dos programas de maior sucesso do governo do Estado é o Poupa Tempo. Quem já se utilizou do Poupa Tempo na região, Ribeirão Preto e São Carlos, vocês veem que é muito rápido regularizar um documento de um carro, regularizar a carteira do motorista e várias outras providências podem ser feitas rapidamente. Eu me utilizo do Poupa Tempo aqui em Ribeirão Preto para documentação de carros, não demora meia hora, já sai com o documento pronto. Então, por conta disso, eu pedi para o ex-prefeito Pannoni, que hoje está na Secretaria de Gestão do Estado de São Paulo, e cuida hoje do programa Poupa Tempo também, que ele disponibilizasse para a gente um carro móvel, um serviço móvel. Cidades que não comportam ter um poupa-tempo instalado, fixo, elas recebem esse veículo, chama Unidade Móvel do Poupa-Tempo. Então eles percorrem cidades menores, ficam na cidade pelo tempo que for necessário. Eu pedi então que se agendasse o percurso Porto Salvado. Um compromisso que ele assumiu comigo. Em breve então nós teremos, a gente anuncia aqui quando chegará essa viatura do Poupa Tempo móvel para Descalvado. A gente sempre está abordando aqui a questão da saúde, que é uma questão importante, né? Então, uma propositura que eu fiz também, essa semana, é com relação à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Essa comissão, ela tem que ser instituída no hospital, na Santa Casa, para evitar que tenha infecções hospitalares. E não se sabe se essa comissão hoje está atuando. Inclusive eu recebi denúncias que ela não existe. E não existindo uma comissão dessa, ou pelo menos não estando atuando, é um perigo de se ter infecção no nosso hospital, né? Então nós temos que ter essa comissão instituída, nós temos que saber quem é e saber o trabalho que ela está realizando. Então, a minha propositura, o meu requerimento, é para que o prefeito informe quem é a comissão e se a nossa Santa Casa está livre de infecção hospitalar. Vamos aguardar respostas, né? Aí nós divulgamos aqui na tribuna. Ainda sobre a saúde, um assunto que está sempre em pauta é sobre o raio-x, né? O Dr. Rubens até semana passada disse que eu quero sair na foto por conta do raio-x. Eu, graças a Deus, pouco uso o raio-x. O raio-x, ele é utilizado pela população. Então eu não estou pedindo para mim o raio-x. Graças a Deus, se for o caso, eu posso ir para São Carlos, Ribeirão Preto, né? Mas a população mais pobre não consegue usar aparelhos fora daqui. O aparelho daqui é precário,
Eu já tenho uma declaração de médicos que não dá para utilizar a imagem do raio-x. Então, o processo está andando, está tramitando, já vai estar à porta da prefeitura. Não gostaria disso. O meu gosto é que o aparelho estivesse comprado. Eu sei também que a prefeitura está se mobilizando, eu fui atrás da informação. Será um aparelho, me parece, moderno, mas nós não podemos parar. Nem com o trabalho da prefeitura em buscar esse aparelho, e nem eu vou parar com a minha ação para forçar a prefeitura a comprar esse aparelho, né? Vai ser um gato atrás do rato, o gato atrás do rato. Eu vou até o final. Espero que logo se compre esse aparelho. Muito bem. A terceira propositura é com relação à segurança. Então, como o doutor Divaldo disse, nós vimos aqui essa semana essa situação aqui no Doni, né? Armas pesadas. Por conta disso, eu faço um requerimento para o capitão da Polícia Rodoviária, que fica localizado em Limeira, para que mantenha uma viatura do carro de Polícia Militar Rodoviária na entrada da nossa cidade. Não é para ficar vendo documento, ver se ultrapassa, se poda na faixa errada, não é isso. É para ver, fiscalizar armas e drogas. É o que está faltando. Muita arma e droga circulando pela cidade, não só na nossa. Então, essa viatura é para analisar, fiscalizar armas e drogas. Constantemente fica viaturas dessa na entrada do Porto Ferreira. Ali eu sempre passo, tem sempre viatura ali na saída dessa avenida, dessa rodovia nossa. Então, que ficasse uma na nossa entrada, que também é fiscalizado pela Polícia Rodoviária do Estado. Essa ocorrência que nós tivemos no Doni, realmente, para a polícia atuar, enfrentar, é difícil, porque o armamento é pesado. Mas se nós tivéssemos as câmeras de segurança funcionando, pelo menos se saberia para onde foi o carro, né? O compromisso da prefeitura era deixar a câmera funcionando até final de agosto. Não aconteceu. Agora, nos jornais saiu que há uma dúvida com relação à licitação. Eu acho que essa dúvida tem que ser cuidado, não tem dúvida. Mas o funcionamento, já que ela está instalada, tem que ser dado sequência. Eu já fui na sala, que estão os monitores, as telas, está bem instalado, está bonito. É só pôr uma pessoa ali para trabalhar, para ficar olhando. Não é coisa simples. Mas eu não sei se é falta de organização, se é falta de empenho. Eu sei que o prefeito Henrique lutou tanto para ser o prefeito, né? Eu sei que o vice doutor Paulo Guerra, ajudou muito nessa eleição do Henrique, e agora me parece que ele se afastou. Ele não está tomando nenhum partido com relação a raio-x, com relação à segurança, com relação à saúde. Então ele também tem que atuar. Gostaria até que ele viesse aqui nas sessões da Câmara para passar isso adiante. Se o prefeito não pode vir, que viesse o vice-prefeito aqui na sessão da Câmara, assistir as sessões. Porque ele participou, a dupla participou e venceu a campanha no voto. Então que venha aqui para saber as dificuldades que nós passamos, ele também, mas nós muito mais, e leve isso aí para a prefeitura, porque não dá para continuar nessa situação de total descaso com o município. E não é falta de dinheiro. Hoje eu recebi o jornal oficial do município, e por surpresa, não sei se os vereadores conseguiram localizar, eu vi aqui, contratação de mão de obra para fazer carneira para sepultamento. Eu nunca vi isso. O vereador Risse, que está há muito tempo aqui, nunca viu isso. Contratar uma empresa por R$ 27.600 para fazer carneira para sepultura. Então, o problema não é dinheiro. Muito bem. Sobre a festa de setembro, começamos de novo mal, né? Mal organizado, um desrespeito para a população. Esse acontecimento, eu não quero dizer aqui se houve superfaturamento, não é esse o meu mérito da discussão, não estou querendo dizer isso. O que eu quero dizer é que há uma total falta de organização. Isso não há dúvida. O show do Sambo foi cancelado,
Vocês podem pesquisar no Facebook do Sambo, Facebook oficial do Sambo, divulgou uma nota sobre Descalvado. Ele fala o seguinte, nota de esclarecimento. O show de Descalvado, Sambo falando, o show de Descalvado foi cancelado pelo contratante, que é a prefeitura, com uma semana de antecedência. Então, se não se tinha dinheiro para contratar, vai esperar uma semana antes para cancelar? Com certeza o contrato previa uma multa. A prefeitura vai ter que pagar essa multa. Cantou ou não, apresentou ou não, vai ter que pagar a multa. E continua dizendo o seguinte, nós sempre honramos com os nossos compromissos e continuamos à disposição nesta data. Somos profissionais e trabalhamos com transparência. Não vamos admitir falsas versões sobre o ocorrido, bem como informações distorcidas sobre o preço acordado para esse show. Diz claramente aqui. Então, se a dúvida era preço, eles estão dizendo que o problema é preço mesmo. Temos contrato assinado, com firma reconhecida que comprova o valor da venda. Iremos tomar medidas legais caso nossos direitos sejam violados ou a nossa imagem denegrida. Grupo Sambo. E não foi só esse, também o Los Pernas ia se apresentar. O guarda lá que quebrou o carro não era, estava atrás do palco. Só que foi tanto desprezo que ele pegou e foi embora. Está dessa forma a apresentação dos músicos em Descalvado. É um conjunto que é uma família nossa, Los Pernas. Obrigado a todos. Próximo vereador, Gilton Refisquim. Boa noite a todos. Eu vou falar primeiro das minhas indicações. Eu estou falando de novo da Avenida Bom Jesus. Foi falado, vários vereadores falaram, estão esperando acho que matar a Mãos Pardeiro para tomar a decisão. Ali eu fiz uma indicação que abrisse aquela rua do IP2 até na avenida que sobe para a Vila Albertina. Acho que porque foi eu que indiquei, essa rua está fácil, já está todos doados, já falei aqui, os terrenos estão doados e a prefeitura não abre. Até a população está pedindo que não precisa asfaltar, é só abrir a rua, cascalhar, dá para passar ali e tirar um pouco do trânsito, principalmente de caminhão pesado da Avenida Bom Jesus. Então estou pedindo que estudos, já que não faz isso, faz um estudo, se coloque pelo menos uns farol e algumas esquinas, tanto da Bom Jesus como do centro da cidade, que já está chegando nesse ponto. Mas até agora ninguém tomou providência ainda. Eles vão esperar acontecer mais acidente aí para depois ficar lamentando. A outra indicação é que essas pinturas das guias, a gente viu na avenida aí pela festa que eles iam fazer só em 2 avenidas. Eu estou pedindo que eles façam até na cidade, nos bairros, que está ficando bom. Ó. Mas eu acredito que só vai ser feito onde vai passar o desfile, porque a coisa está feia, está sem dinheiro, todo mundo falando, o show sendo rompido os contratos, aí que nem o Vic falou. E eu queria falar sobre a Santa Casa. A Santa Casa foi feita a intervenção dizendo que iam tirar a Santa Casa da UTI. Eu acho que estão tirando, vai indo para o cemitério. Porque a Santa Casa faz 6 anos que não tem um título protestado em cartório. Eu tive no cartório, um dos 2 cartórios está aqui, quem quiser pegar, está ao público, tem 7 títulos sendo protestados esse mês de agosto. Porque não pagaram, esse mês não pagaram os títulos que estavam vencendo. O que acontece? Eu conversei com o Júnior Gabriele, que foi o provedor, conversei com o vice-prefeito Paulo Guerra. A Santa Casa deixou, quando eles saíram da Santa Casa, 271 mil com cheque administrativo em depósito. Segundo as informações, esse cheque não se encontra mais no hospital. E não foi pago os títulos. Esse 271 mil era para pagar uma parcela também do abono dos funcionários, que eu acho que não venceu ainda, mas estavam lá, estava incluído nesse 271 mil reservado para os funcionários. E não pagaram os títulos. Os títulos, tem no Carlos Lazzarini, no cartório, tem 3 títulos, que é do... Oi? Tem um título dos valores. No Carlos Lazzarini tem um que foi protestado dia 14/8, no valor de R$ 626. Outro dia 20/8, de R$ 6.173.
O outro dia 28 do 8 também, R$ 551. São os 3 que estão no Lazzarini. E tem 4 no Cláudio Romantini. Protesto do dia 28 do 8 também, de R$ 572. O outro dia 28, também do 8, R$ 587. O outro dia 28 do 8 também, R$ 1.106. E o outro Pitro, o último, é o menorzinho aqui, dia 29, R$ 260. É um valor de 9 mil, não chega a 10 mil reais. Agora, com 271 que foi deixado na intervenção, deixar e 10 mil que seja para protesto, eu acho que esse pessoal aí do Leme não vai tirar o hospital da UTI, não. Deve tirar, mas acho que vai para o cemitério. Eu acho que também nós, vereadores, deveríamos unir, fazer uma união e ver o que está acontecendo. Porque tem muitos negros capacitados e descalvados para cuidar da nossa saúde. Segundo os comentários, que tem 3 pessoas do Leme já trabalhando dentro do nosso hospital. É um absurdo, eu acho. Porque se está nessa situação, a intervenção foi dia 30/7. Não faz um mês, já está nessas condições. Salário que segundo ia fazer a parcela em setembro, não sei se é obrigatório, esse dinheiro, esses cheques diz que não se encontra mais no hospital. Então eu acho que nós temos que tomar uma decisão também, vereador, ver o que está acontecendo. Que façam, como o vereador Elton já pediu, fazer uma prestação do hospital aí, ver o que está acontecendo lá, que até agora ninguém sabe. E a respeito daquela empresa também que foi contratada de segurança, que acho que vai ser por conta da prefeitura, não sei como foi feito o contrato. Segundo o próprio empresário, disse que não teve concorrência, que foi o Barbato que contratou ele. Agora eu quero saber quem que vai pagar, como vai pagar e que jeito e como foi contratado. Então eu acho que nós temos que dar uma dura aí no nosso prefeito Henrique aí, que a coisa está ficando feia do lado dele. Ele não está tomando decisão, ele está sem mandar, então o pessoal está mandando, e eu acho que Descalvado não merece isso. E o que acaba acontecendo, por causa de um show aí, a turma fica falando, e as dívidas vai aumentando. E essas dívidas de mandar funcionário embora, não foi pago o pessoal que foi dispensado lá, o pessoal trabalhou, vai receber. Foi mandado pessoas que são do sindicato, que não podem. Eu acho que o tanto de advogado na prefeitura sabe que não pode mandar um presidente do sindicato embora. Essas dívidas vai ficar para quem tomar posse daqui 90 dias, que esse Barbato vai deixar, que ele pediu 90 dias, e vai largar para quem entrar. Porque o cara na lei trabalhista não vai perder isso. Isso eu tenho certeza, que ele não perde esse mandato. E quem vai pagar, eu não sei quem que vai. Essa dívida vai ficar para alguém. Agora, todos eles acham que pode, que vai para a justiça e briga na justiça, depois você ganha na justiça. Fica desfazendo o nome das pessoas, fica falando das famílias, como foi aquela gravação com o Henrique, que a mulher disse que acabou com a família dela. Tudo por causa do quê? De política, briga política, não sei o que acontece, e os advogados eu acho que podem mandar e briga na justiça e depois ganha quem ganhar. E eu acredito, pelos que eu sei, que a turma fala, que a gente teve informação, essa lei não pode ser mandado um presidente do sindicato embora, como foi feito no hospital. E também mandando pessoas embora por justa causa, sem ter ainda a justa causa definitiva. Não sabe se é justa causa, estão investigando ainda. Eu acho que também deve estar errado isso aí, eu acredito. A respeito das conduções da prefeitura, é difícil falar, porque cada vez que fala, tem um monte de coisa. Semana passada nós estivemos na prefeitura, terça-feira da semana passada. Até estava aí o Dr. Rubio vendo a respeito do que eu comentei das máquinas. Essa semana já tem um caminhão parado, quebrado, quebrou o radiador por falta, acho que de 1.500 custa o radiador do caminhão, aquele caminhão que cata galho, cata as folhas, está quebrado. Já não teve coleta do lixo de sábado para domingo. Avenida Arthur Wittler, o pessoal que varre a rua colocou as folhas dentro daquele saco de lixo. Dali da Casa São Jorge até na Casa 100, fizeram uma leira de folha na avenida, assim, no meio da avenida, porque não recolheram o lixo, porque não tinha caminhão. Isso já foi, tem fotografia, tem filmagem disso aí, se alguém quiser ver, é fácil de mostrar. E tem mais um micro-ônibus, tinha um ônibus parado no pátio, agora tem mais um micro-ônibus que quebrou a mola mestre semana passada, também, acho que nós fomos na terça-feira, tivemos uma conversa, na quarta quebrou a mola mestre, está lá parado também por causa de uma mola mestre. E
Por infelicidade do Natal também bateu, a única saveiro que andava, acho que era os melhorzinhos que estava, também bateu, acabou com a saveiro na esquina. Essa é a situação que está a nossa prefeitura. Boa noite a todos aí. Para o vereador José Dias. Próximo, Guto Cavalcante. Senhor presidente, colegas secretários, vereadores, público presente, a todos, boa noite. Minha pauta está extensa aqui, mas pretendo abordar todos os assuntos que eu programei para a noite de hoje. Minha primeira indicação, ou melhor, propositura, é um requerimento pedindo que a prefeitura informe a esse legislativo quais são os seus terrenos sem edificação. Recentemente o vereador Argeu fez uma propositura, uma indicação no sentido do governo do PMDB de Descalvado copiar o governo do PMDB de Araraquara, colocando esses terrenos à venda, né, para que possa gerar receitas ao município. Tanto eles dizem em dívidas, em falta de dinheiro, e tantos terrenos inservíveis, causando, além do mais, muitos danos à população. É mato alto, é bicho, é lugar onde bandidos se escondem. Então, passo a passo, aí lado a lado com a indicação do vereador Argeu, eu quero saber quais terrenos são esses. Eu tenho reclamações de pessoas que moram vizinhas, que o muro está cedendo e a prefeitura não toma partido naquilo que diz respeito à sua parte do muro. Outra questão é terreno sujo do lado do estabelecimento comercial. A pessoa já mostrou interesse em adquirir esse espaço. Então eu gostaria que a prefeitura relacionasse, porque ela cobra falta de calçada, ela cobra limpeza de terrenos, mas muitas vezes não faz a lição de casa. Então vamos saber, Argeu, quais terrenos são esses e o que a prefeitura pretende fazer deles, né? O que eu sugiro é justamente que se dê aí aos empresários, às pessoas que vão gerar receitas ao município e vão fazer a nossa cidade crescer. Esse é o meu primeiro requerimento. Outro, eu peço que o Executivo faça contatos com a empresa de telefonia Claro, no sentido de disponibilizar também para Descalvado o telefone fixo da Claro. Tradicionalmente, a gente vem apenas com uma operadora, a Vivo, aí na fusão com a Telefônica, ficou com o serviço aqui, que já vinha da Telesp, e nunca houve uma concorrência em Descalvado em relação ao plano de telefonia fixa. Então, nesse sentido, eu peço o início de contatos, porque a Claro tem planos de telefonia fixa a partir de R$ 19,90. A assinatura mais barata hoje da Popular, aí, da Vivo, é coisa de R$ 34,00, seria quase metade do preço. Então, que a gente possa dar essa boa notícia à população de Descalvado, tendo aí mais uma chance para a concorrência, para poder ter os serviços prestados. Então, se a Claro vier com a Claro Fixo para Descalvado, acredito que seria muito produtivo. Outra indicação minha nessa noite diz respeito ao plano de saúde dos funcionários. A gente vem debatendo isso desde o ano passado, é um problema antigo, que a gente não quer que se torne crônico, né? O plano de saúde, hoje administrado pela empresa São Francisco, no que refere aos funcionários públicos municipais. Aqueles funcionários, quem acompanha já sabe que eu já disse isso, que entraram no fim de 2012 até hoje, não dispõem de plano médico. Por quê? Porque a São Francisco não aceita os novos funcionários. Na outra ponta, nós temos funcionários que a vida toda se dedicaram ao serviço público e hoje aposentados, talvez com alguma enfermidade, não dispõem também porque na rescisão do seu contrato com a prefeitura, a empresa não garantiu ali os benefícios que são amparados por lei. O que eu estou pedindo? A Associação Pública dos Funcionários, muito bem gerida pelo Edilson Lino, conseguiu recentemente a administração do plano odontológico com a Uniodonto. Então o que acontece? A prefeitura faz o repasse, a associação administra e o funcionário que quiser aderir ou não tem o plano odontológico também à sua disposição. O que eu pretendo com o plano de saúde? Se o Executivo acatar, ele passa a gerência também à Associação Pública dos Funcionários e o funcionário escolhe a empresa que ele quer. Se é São Francisco, se é Unimed, se é qualquer outra, cabe ao funcionário escolher, como em qualquer outra empresa. Nós vemos empresas grandes no porte da prefeitura com 1.200 funcionários, que o seu funcionário escolhe a empresa que vai lhe prestar o serviço. Eu acho que isso é justo, é concorrência, é democracia. Então a prefeitura, a gente sabe que se ela for a detentora do contrato, tem que ter licitação, para aquele monte de trâmites que até hoje eu estou esperando o secretário de administração resolver, e o funcionário também esperando que resolva, e não sai do papel, né? Agora, você passando para a associação dos funcionários municipais, eles vão ter a autonomia para contratar a empresa que o funcionário quiser. Então a gente pede que isso seja colocado em prática o mais breve possível, para que a gente possa resolver essa questão, essa delonga do plano de saúde. Eu sei de funcionários que já estão com ação na justiça para ter direito a isso, porque é um direito previsto na lei.
Então a gente espera que a Prefeitura possa resolver, está aí uma medida criativa e que possa atender o quanto antes os nossos funcionários, né? Porque na hora da necessidade não tem para onde correr, né? Então a gente espera que o prefeito seja sensível a isso e confie a Associação Pública dos Funcionários Municipais, que é composta por pessoas idôneas, para a administração dos planos a favor dos nossos funcionários, né? Eu gostaria aqui, antes de discorrer da minha pauta, comentar algumas coisas que alguns colegas já colocaram. O vereador Vic falou da segurança, eu já até tinha anotado para falar das câmeras de segurança, uma fatalidade realmente que aconteceu em Descalvado, mas no projeto inicial das câmeras tinha um ponto em cada entrada da cidade. Talvez isso ajudaria a polícia a investigar. Claro que não ajudaria a inibir, mas a investigação seria muito válida, né? Cadê a minha resposta do Executivo em relação às câmeras de monitoramento? Foram para o jornal, foram para a imprensa, e eu estou esperando a resposta que eu fiz ao Executivo. Do mesmo jeito que eu estou esperando a resposta do Executivo em relação ao 13º dos funcionários. Desde a época do prefeito Pannoni, era pago em junho, mais tardar julho, a primeira parcela. Isso aquecia o nosso comércio, dava uma respirada no comércio local. Até agora nada, perguntei, já faz um mês, nem resposta não dão para o vereador em relação a isso, né? Outra questão também, colocada aqui pela colega Paula, parabéns pela indicação do lixo, te pergunto uma coisa, sabe quem administra Paulínia? PMDB, que nem Araraquara, podia copiar isso também, uma excelente iniciativa. O que a vereadora Paula colocou da CIPA me deixou bastante preocupado, pois quando eu trabalhei na prefeitura tinha a CIPA funcionando sim. E eu pergunto, até para os advogados de lá, se uma empresa com mais de 1.000 funcionários não seria obrigatoriamente ter uma CIPA? Eu acredito que sim. Como que eles vão ter que instalar a CIPA ainda? Eu acho que isso já era para estar funcionando, né? Como pode isso acontecer? Então a gente pede medidas aí nesse sentido. Parabéns aos colegas aí pelas indicações. É mais um desabafo que a gente espera a resposta e nada. Alguma coisa veio sim para mim, viu, daquela cobrança que eu fiz. Mas questões polêmicas como as câmeras eu quero saber e até agora ninguém me informa. Aliás, isso que eu vim trazer para vocês é um tremendo desprestígio o que fazem com alguns vereadores aqui. Para começar, o cargo de assessor de relações institucionais da prefeitura foi extinto e criado aí o diretor de gabinete. O assessor de relações institucionais é o que deveria manter o contato entre prefeitura e Câmara. Nunca foi mantido, né? E é por isso que a gente fica sem respostas, né? Eu digo desprestígio porque, desde a primeira sessão legislativa, eu trouxe aqui um pedido da empresa Socil em relação ao seu plano de expansão, muito debatido por aqui, o Exposito também cobra de vez em quando. E quem me convidou para estar numa reunião com os diretores da Socil foi o vice-prefeito Paulo Guerra. E lá eu estive, junto com ele, com o prefeito Henrique, firmando o compromisso de que eles adquirissem a área para a expansão da empresa que gera empregos e pretende gerar ainda mais. Resumindo, não vinha resposta, estavam negociando com o proprietário, até aí eu entendo, mas as coisas foram passando, nós já estamos em setembro, essa reunião foi dia 16 de janeiro, e nenhuma resposta para o vereador vem. Aí eu tenho que vir em tribuna cobrar, tenho que mandar ofício cobrando, pedindo informação, soube pela empresa que várias reuniões aconteceram na prefeitura, e eu não fui convidado mais. A primeira, eu acho que para mostrar que a gente estava unido, e a nossa disposição era ajudar realmente o prefeito Henrique, eu fui. Mas depois, acho que não era mais vantajoso para eles terem o Guto participando das reuniões. E aí eu fiquei sem saber de absolutamente nada. E sou cobrado pela empresa. E eu disse para eles, hoje eu tive a oportunidade de estar junto, de falar que a Câmara, eu acredito que todos os colegas, por unanimidade, aprovaríamos esse projeto. Só que o projeto não chegou. Não foi feito ainda e não está aqui. Em conversa com o diretor administrativo da Socil, da Eviales, em vivo, ele me disse dos trâmites, o que me deixou muito mais aliviado, porque ele disse que está andando, que está fazendo, que já desapropriou, que negociou a área e que em breve o projeto vai estar aqui. Foi o que a prefeitura disse para eles, então isso eu fiquei contente. Só que eu fiquei profundamente desprestigiado diante de um diretor de uma multinacional, porque eu não sabia, né? O assessor de relações, ninguém me manteve mais informação a respeito disso, e nós não sabemos o que responder para os empresários e para a população. Bom, então a gente vê que está agora, segundo o diretor, na parte de desmembramento, que cabe a quem? A Secretaria de Obras. Administrado por quem? Pelo secretário de Administração, o super-homem da Prefeitura, que mais uma vez eu cobro, a ineficiência. A Socil tem pressa para isso, seu Leandro. Então cobre dos seus subordinados para que esse projeto chegue na Câmara o quanto antes, já que está tudo resolvido, para que a gente possa votar. Eu disse do diretor de gabinete, e acho importante, talvez, precisa mais do diretor de gabinete dentro do gabinete do que no relacionamento com a Câmara. O prefeito não mandar o cidadão e para o padre milagreiro resolver problema, para não falar que a cidade está na situação por conta de Dom Pedro I.
É importante que o diretor de gabinete esteja lá para orientar o prefeito naquilo que ele diz para o povo, porque a gente não é bobo e nem palhaço. Então a gente espera medidas nesse sentido. O povo não quer ser enganado. Então a gente espera que as coisas sejam claras e transparentes, tá certo? Mais uma vez eu fui desprestigiado, assim como fui na resposta do ginásio de esportes. Aliás, secretário Cal, minha confiança com o senhor está caindo um pouquinho, né? Todo respeito ao vereador Edevaldo, aquilo que o governo disse, o vereador Vic trouxe aqui a questão do Sambô, não colou. Não colou. Se não tinha dinheiro para o show, não havia sido feita a contratação, isso é claro. E como ele disse, pessoas honestas, competentes trabalhando lá, a gente imaginava que teria uma postura diferente quanto a isso. Vamos aguardar o desenrolar desse fato, para a gente ver se precisa de contrato, as coisas para a gente analisar aqui também, né? Mas não colou não. O secretário Cal não contemplou um show católico na festa de setembro, né? Eu, né, está defendendo a Igreja Católica porque represento sim com muito orgulho, né? E trago aqui o que eles me cobraram também. Por que o secretário Cal não contemplou nenhum show católico? Eu, como representante católico, em nenhum momento eu vou contra os projetos do pastor Adilson. Pelo contrário, sou a favor a todos eles, assim como ele é a questão da Igreja Católica. Mas o secretário Cal não contemplou nenhum serviço aqui. Então, secretário, vamos olhar para todo mundo, independente de religião, independente de cor, independente de raça, de opção sexual, seja o que for. Vamos trabalhar para todos, né? Então, estou trazendo aqui esse desabafo, tá certo? Então, o que a gente quer é que cessem essa guerra, essa questão de não atender vereador, essa questão de deixar o vereador sem resposta, com cara de palhaço sem saber o que resolver. O que a gente quer levar para o povo, prefeito Henrique, é esperança. Aliás, muito bem colocado também pelo Vic, eu quero saber o distanciamento do vice-prefeito Paulo Guerra. É importante que ele venha aqui conversar com a gente e que a imprensa também o questione em relação a isso. O povo quer saber, a gente vai cobrar. Boa noite a todos, até a próxima sessão. Próximo vereador, doutor Rubens. Seu 9. Seu 10. Seu do Adilson. Boa noite, senhor presidente, senhores secretários, novos colegas, imprensa, internautas. Boa noite a todos mais uma vez. Então, ocupo hoje a tribuna, justamente aqui, muitos dos casos que já foram citados pelos novos colegas que me antecederam. Começando pelo Guto, em respeito à sua pessoa, que o senhor comentou aqui sobre o caso da Eviales em Vivo, eu estive perguntando também o que estava acontecendo. E as respostas que eu tive vai de encontro àquilo que o senhor acabou de colocar, que realmente estava havendo um impasse em relação aos proprietários da terra e que esses não estavam satisfeitos com algumas concessões que haviam sido feitas anteriormente, inclusive até doações diárias, que acabamos retrocedendo. E parece que tudo isso agora está se engrenando, E agora sim, eles aceitaram conversar, sentar, não brigar na justiça, porque o grande problema todo o que era? Era você, a prefeitura, desaprovar a área judicialmente, e eles entrarem na justiça e ficar enrolando isso anos e anos. E acabaria não levando a nada. Então me parece que agora sim, como o senhor mesmo acabou de falar, eu ia trazer essa petição ao senhor, está tudo em andamento. Então, acho que o senhor deve sim continuar cobrando, continuar trabalhando. Eu acho que se o senhor não tiver as respostas satisfatórias, eu acho que a gente pode fazer grupos e solicitar essas mesmas respostas, como fizemos eu e o Argel, essa semana passada. Nós tínhamos dúvidas, fomos lá e tiramos. Fomos muito bem recebidos. Né? Ficamos, acho, quase 2 horas conversando com o pessoal lá, dando ideias, sugestões, e eu acho que foi muito satisfatório. Muito satisfatório. Então, eu acredito que agora sim, está caminhando bem, como o senhor mesmo colocou aqui. Em relação também à falta de verba, a falta de dinheiro, eu estou entrando aqui com uma moção e pedindo, como outras cidades estão fazendo, aumento do FPM, que é o Fundo de Participação do Município, de 23,5% para 24,5%. Parece pouco, mas 1% é uma fortuna. 1% é muito dinheiro. E todos os municípios do Brasil estão reclamando essa perda de recursos. Então, nós precisamos que essa moção seja aprovada, com certeza será por unanimidade. Espero que o presidente coloque em votação na noite de hoje, se possível, para a gente acelerar isso, que ela está em deliberação. E não precisa de parecer, não precisa de nada. Eu gostaria até que ela fosse votada na noite de hoje. E para darmos andamento junto com outros municípios, pressionando o Congresso, para que nesse momento político, eles realmente atuem em defesa dos municípios. Porque quem vota são os munícipes, quem vota são as pessoas.
os deputados, governadores, presidente têm que trabalhar para os munícipes. Se não for o voto individual de cada um de nós, eles não se elegem. Eles não se elegem. Por isso que nós temos que ter isso na consciência. O nosso voto é muito importante. Eu dou valor a um voto. Imagina 500. Você imagina muitas vezes, o vereador que tem 500 votos, coloca 500 pessoas seguidas que votaram nele. E além do mais, são 500 pessoas que falaram, meu voto de confiança, vai lá, trabalha por mim, que eu confio em você. Então é muito importante o voto que nós recebemos na eleição, seja 1, seja 10, seja 500, seja 1000. E da mesma maneira os deputados, governadores, presidente, etc. Então, o município é a célula inicial. É para o município que eles têm que trabalhar. E não para o governo e não para o país. Mas principalmente pelo município. É claro que para o governo e para o país, mas principalmente pelo município. Então, esse aumento aí seria muito benéfico realmente. Eu gostaria de parabenizar a Paula. Eu já venho batendo nessas lixeiras há anos que a gente vem batendo, não só nessas lixeiras de separando os lixos, né, de vários materiais, como a senhora trouxe aqui na noite de hoje, como também que se coloque parceria público-privada com empresas para se colocar na cidade toda. Nós não temos, volto aqui a frisar, repetitivo, inúmeras vezes, nós não temos onde jogar um lixo que está na nossa mão. Um palitinho de sorvete, um papelzinho de sorvete, um picolé que a gente chupa, não tem onde jogar. É uma pena, mas continua não tendo. Então, o lixo reciclável, eu acho que a sua indicação, a sua colocação é muito importante mesmo. É claro que a gente tem que levar em consideração que Paulínia é uma das cidades mais ricas do país, por causa dos royalties das refinarias que ela recebe. O transporte público lá é gratuito e outras coisas mais. Então é muito boa a cidade, bem desenvolvida e vale a pena. Agora, eu lendo esses dias um plano de governo de um dos candidatos a presidente da República, e constava justamente isso: se instalar as lixeiras de lixo reciclável em todas as cidades do país. Então eu espero que isso realmente venha a acontecer. Bom, o que eu coloco aqui também, em relação à senhora também, pedindo as criações de pastas dentro da prefeitura, eu acho muito interessante. Eu também estou pedindo na noite de hoje a criação da seção de medicina ocupacional na prefeitura municipal. O que a gente vê é que muitos funcionários da prefeitura acabam se afastando e muitas vezes ele está com uma dorzinha no braço, mas ele pode ser readaptado para trabalhar em outro local. Então fica afastado, o outro está ansioso, está nervoso, está depressivo porque está trabalhando naquele local. Ele pode ser readaptado para trabalhar em outro. Isso é muito benéfico para a prefeitura e principalmente para o próprio funcionário. Porque o funcionário afastado, ele não está fazendo. Então ele acaba se sentindo inferiorizado. E a gente pega isso em várias ocasiões, nos procura nos consultórios, as pessoas ficam depressivas, ficam deprimidas, e eu acredito que com esse setor de medicina ocupacional, que eu vou solicitar que seja criado dentro da prefeitura, muito desses problemas serão resolvidos. Também em relação à segurança, eu trabalho no hospital em Santa Rita, no Hospital Psiquiátrico em Santa Rita já há 25 anos, e havia um caixa bem na porta da entrada do hospital. Em 2 ou 3 ocasiões explodiram tudo. Era de madrugada, uma delas eu estava lá. E foi uma explosão só. Então foram lá e colocaram novamente. Explodiram de novo. Agora retiraram. Agora não há mais. Infelizmente é uma pena, mas isso que o vereador Edevaldo colocou é a realidade. Se até hoje os ladrões não sabiam que existia um caixa dentro da prefeitura, agora eles sabem. Então isso realmente passa a ser perigoso. Passa a ser perigoso que a nossa prefeitura venha sofrer o mesmo tipo de agressão e seja escondido um caixa eletrônico. Então eu acho que isso colocar câmeras já existem, etc., é um problema muito sério. Eu acho que a prefeitura tem que estudar, viabilizar um guarda lá armado, eu acho que não é legal, não é possível. Nós temos o Jorginho lá, temos outros que ficam lá só sentados, coitado. O nível desses roubos o nível que eles vêm com metralhadora, com isso, aquilo, e como foi colocado aqui, ainda bem
ainda bem, entre aspas, que a nossa polícia não chegou ali, porque um tiroteio ali na frente, e foi gente do hospital ver, saíram vizinhos na rua, tá? Pessoas passando, apesar de ser 2 horas da manhã, então poderia ter acontecido coisa muito pior, muito pior. Foi na frente do meu consultório, eles deram ré ali até meu consultório, quase bateram ali no muro também, para poder entrar de frente ali no Mercado Doni. Então foi uma cena cinematográfica, que espero que não aconteça mais na nossa cidade. Agora, a nossa polícia, infelizmente, não está equiparada aí ao que esse pessoal tem de armas. Não está. Então não tem condições nem em efetivo. O que adiantaria vir 2 policiais que estariam trabalhando em madrugada com 38 na mão? Enfrentar metralhadoras? Absolutamente nada. Só ia causar problemas maiores. Então essa é uma pena. Vicky, só para comentar, a Comissão de Infecção Hospitalar faz parte do CRM. Ele exige que todos os hospitais o tenham. Agora o senhor colocou bem, que tem que ter, tem. Se está funcionando de acordo, tem que ser levantado. Tem que ser levantado. Que existe, porque é obrigatório. O CRM manda que todos o tenham. Tá? Então, acho que foi muito bem levantado pelo senhor, saber que se realmente está sendo feito, cumprindo esse papel da Comissão de Infecção Hospitalar. CCIH, que ela chama. Tá? E para encerrar, só gostaria aqui de parabenizar, que na próxima quarta-feira, nosso companheiro vice aqui fica um pouco mais experiente. Tá? Então, parabenizo com toda a sua experiência. E Descalvado, como nós teremos sessão ainda na próxima sexta, eu acredito que vai ser antecipada, dará tempo ainda de parabenizar a nossa cidade. Boa noite a todos. Próximo vereador, pastor Adilson. Boa noite a todos, a todas. Público presente, nobres vereadores, secretários, presidente, internautas, imprensa. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de estar nessa Casa de Leis mais uma vez, trazendo algumas das minhas indicações, e já agradecendo a Deus pela chuva que Ele mandou nesse fim de semana. E vamos continuar orando para que o Senhor assim faça com que os nossos reservatórios, as nossas fontes, os lagos e os rios, as lagoas, voltem a ser cheios novamente de água. Agradeço a Deus por tudo que Ele já tem feito até no dia de hoje, vai fazer muito mais. Eu quero fazer, antes de falar das minhas indicações, uma reclamação aos proprietários de carros que fazem propaganda no nosso município. Infelizmente, eles estão passando perto de centro de saúde, perto de hospital, perto de consultório, nada contra os proprietários. De repente, a pessoa que está dirigindo não está sendo muito bem informada, perto de igrejas, independente se seja evangélicas ou católica, ou qualquer outra, o som está muito alto, está estridente. Haja vista que tem cidadão que trabalha na usina, e chega de madrugada, e chega de manhã cedo, e está lá querendo ter um descanso, aquele som que, misericórdia, muito alto. Precisaria ser revisto isso, para que os carros de som tenham um volume mais baixo, para que assim eles também possam desenvolver o seu trabalho, mas não prejudicando o cidadão ou os lugares que eles possam estar passando perto. A indicação que eu faço aqui, eu já fiz o ano passado, reiterei esse ano, é a respeito de uma antena de telefonia celular lá no bairro do IP, segundo o vereador Elton, disse que já está solucionado. Ali no bairro Tamanduá também, está muito difícil. Até ali no Alto Boa Vista precisa ser melhorado o sinal, e no Alto de São Miguel. Então, a minha indicação era que seria que essa empresa de telefonia móvel celular, seja ela TIM, Claro ou Vivo, que estivesse providenciando o mais rápido possível solucionar o problema dos nossos cidadãos. A segunda indicação que eu faço é
é a respeito, o Marcel vai passar a imagem, de uma caneta de aplicação de insulina. Eu fui procurado por uma mãe. Apaga as luzes, por favor. Isso. Como os senhores podem ver, pode ir passando, Marcel, só para ter mais um pouquinho. A caneta é mais ou menos assim, ó. E o objetivo da mãe que me procurou é que ela me falou o nome do município, eu não me recordo agora. Volta na primeira imagem. Que as crianças, principalmente, que têm medo de injeção, na hora que vai aplicar, chora, grita. E essa canetinha aí seria até um pouco, para tirar um pouco o medo das crianças, das pessoas, porque tem gente grande também que tem medo de injeção. Então essas canetas aí seria bom que o nosso secretário da Saúde, juntamente com o Poder Executivo, poderia estar estudando a possibilidade de doar assim essas canetas a essas pessoas que sofrem do mal da diabetes. Haja vista que tem muitas crianças que são portadoras dessa doença, infelizmente. Então, gostaria que a Secretaria de Saúde estivesse buscando uma solução para que isso venha chegar nas mãos das pessoas que estão precisando e evita de estar ficando usando aquela injeção, aquela seringa, até perigoso. Isso daí seria muito mais seguro, muito mais viável e creio, segundo o que eu estou sabendo, até minimiza um pouco mais a dor do paciente. Para me finalizar aqui, eu quero discordar um pouco do nosso vereador Guto em questão ao secretário de Esportes, Cal. Eu nunca vi um secretário de Esportes trabalhar da forma que ele está trabalhando. Se tem um cara honesto, se tem um cara de caráter, é ele. Se ele não deu para fazer a festa, ou descontratou o sambô, deixou de descontratar, eu te digo, vereador Guto, que ele não tem um mínimo de culpa nisso, porque eu acompanhei algo de perto, e segundo o secretário, ele não tem nada a ver com o cancelamento do evento. Segundo o que eu estou sabendo, ele pode até mandar uma nota para o senhor, para os vereadores, o motivo que foi cancelado o evento, mas nessa questão, eu quero discordar do amigo vereador, que quando você disse que ele está caindo em descrédito, eu acho que, para quem conhece ele, bem de perto como eu conheço, se ele não fez mais ainda, é porque não está dando, eu não falo nem autoridade, mas não está dando oportunidade para que ele faça. Em questão ao evento da Igreja Católica, eu também concordo com o senhor, que deveria ter trazido uma banda da Igreja Católica, haja vista que tem 16 bandas da cidade e só tem uma banda evangélica. Só que é até uma sugestão que eu dou para o nobre vereador, que o senhor possa fazer como eu fiz. Há 3 meses atrás eu procurei o secretário, vendo a disponibilidade que teria de trazer uma banda evangélica. Eu acho que numa próxima oportunidade o vereador tem toda a porta aberta, ele gosta muito do senhor, de chegar nele, qual que é a possibilidade de nós estar trazendo também uma banda católica, porque o ano passado trouxe a canção nova, né? Sempre trouxe. Então, assim, é bom nós como vereador, principalmente o senhor que representa aqui uma das lideranças da Igreja Católica, eu tenho certeza, se tivesse chegado nele isso, porque eu encontrei com o padre no corredor da prefeitura, ele estava indo atrás de algumas tendas, e até onde eu sei, o prefeito vai, assim, arrumar as tendas para a festividade dele. E eu creio que naquele momento o Cal também estava ali, se o padre tivesse abordado, ele, a nossa banda, vai ter alguém, eu tenho certeza que o secretário, ele não ia medir esforços, assim como ele também não mediu esforços para trazer a banda evangélica para o nosso evento, que está no calendário oficial do município. Então, eu só discordo nesse posicionamento do senhor, porque eu tenho visto a luta e a força de vontade que o Cal tem. E, infelizmente, ele está incomodando muita gente, né? Porque
Hoje você trabalhar certo, você trabalhar honesto, você incomoda aqueles que não trabalham. Então, se tem um secretário hoje que tem desenvolvido um belo trabalho para o nosso município e ali na Secretaria de Esportes, o ginásio de esporte, como o senhor mesmo disse, não está funcionando ainda, não está aberto, não é culpa dele. Porque ele mostrou tudo para mim, tudo certinho, não é culpa dele. Então, às vezes ele tem vontade de fazer, ele tem projeto, mas só não depende dele. Exemplo, o Grupo Sambo divulgou na imprensa. Se divulgou na imprensa, alguém autorizou divulgar esse conjunto. No site, sai no jornal e depois sai cancelando, fica feio para o nosso município. Fica muito feio isso. Mas, eu creio que ele como secretário, mas ele ainda não tem culpa de algumas coisas que estão acontecendo no nosso município. Eu também faço aqui uma crítica em questão às câmeras de segurança, porque eu estou horrorizado com o que fizeram com a Igreja Católica ali na Praça Jardim Belém. Estou horrorizado. Não respeitaram a igreja, pincharam toda a igreja. Isso é uma pouca vergonha. Onde se viu, não estão respeitando nem a igreja mais. Eu passei lá sábado, estava fazendo uma missa, dei uma volta na praça, olha lá a igreja toda pinchada. O pessoal passa com o carro ali, o senhor já disse aqui também, uma certa oportunidade, que eles põem carro num som alto, lá, não importa se está tendo missa ou não, desrespeitando os fiéis que ali estão participando de um momento tão importante. Infelizmente, a praça ali, a polícia militar, a prefeitura tem que tomar uma providência, porque pinchar uma igreja católica, desrespeitando, é uma afronta contra os fiéis católicos. Isso mostra o quê? Que tem alguma coisa que está errada num contexto geral. Porque se está pinchando a igreja católica, daqui um dia vai pinchar até a nossa casa. A câmera aqui, ó, que um dia vai aparecer pinchada também. Também concordo com o vereador Edevaldo, que já aconteceu esse sinal, essa iminência de caixas eletrônicos sendo explodidos aí em todo o município, agora na nossa cidade, e ali na prefeitura municipal, o vereador senhor foi muito feliz nessa questão. Eu acho que se o banco, o responsável por aquela agência, tem que tirar o mais rápido possível. Porque o Dr. Rubens colocou muito bem também, porque se naquele confronto, como o senhor disse, os policiais tivessem chegado ali, a tragédia seria maior. Graças a Deus que eles não chegaram. Que Deus abençoe você, sua família, que nós venhamos ter uma semana de chuva, em nome de Jesus. Obrigado. Próximo vereador Anderson Aparecido Exposito. Por favor, Paulo. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente aqui eu gostaria de falar a respeito do Cal, é que na verdade ele não está tendo oportunidade, né? Ele é uma pessoa séria, ele quer fazer a coisa séria, mas aí o que acontece? A administração vem e atrapalha tudo. Todos nós sabemos da integridade dele, que é uma pessoa super honesta, né? E ele não iria prejudicar o município em momento algum. Então, só gostaria de dizer aqui que ele tem todo o meu apoio por todas as decisões dele, mas nós sabemos que a maioria das decisões vem de cima, né? Então, ele é obrigado a obedecer os mandatos. Eu gostaria de falar aqui também da minha indicação hoje, que eu fiz uma indicação que aqui no batalhão da Polícia Militar, que aqui no Jardim Belém, eu pedi ao executivo que faça um muro, porque até os policiais estão com medo de sofrer alguma agressão lá, né? Então é um muro baixo, então eu fiz essa indicação para que faça um muro com uma certa altura e que faça um portão de entrada, um portão basculante, que hoje não tem nada lá. Então eu gostaria de pedir ao nosso prefeito Edivaldo Guilherme que por favor atendesse meu pedido. Já mandei o ofício lá também, não sei se vai ser possível. Eu gostaria de dizer também aqui do que eu conversei agora há pouco com o Stefano, o empresário que contratou o Sambo.
E essa história está bem distorcida, bem distorcida. Ele foi super claro, super transparente. Ele tem o contrato, ele tem a data do Sambu, que foi para o dia 8, né? Acredito que dia 8 o Sambu, dia 7 ou dia 8 agora. E foi pago um preço. Ele não quis me falar o preço, mas realmente tem alguns custos que a própria banda cobra, despesa com pessoas para carregamento de caixa, transporte. Bom, independente disso, eu não quero defender o FEF nem a administração. Eu queria dizer que, assim, se o valor está absurdo, se foi superfaturado, depois a gente poderia observar isso aí, pedir uma prestação de conta, e ver se o valor foi superfaturado, como que lançaram aí. Não dizer que foi superfaturado. Mas o que eu gostaria de dizer a respeito disso, que está acontecendo isso aí totalmente por incapacidade da prefeitura, por falta de administrador. E isso inclui o doutor Edivaldo no meio, que todo mundo sabe quem está administrando a prefeitura hoje chama-se doutor Edivaldo Guilherme. E para fazer uma contratação de um show desse, do empresário, é feita uma reserva financeira. Então foi feita uma reserva financeira para a contratação desse show, de todos os shows. Aí o que acontece? Chega em cima da hora e não tem. Tem alguma coisa de errada, né? Alguma coisa, falta de planejamento. Se já foi divulgado que tinha o show, fez a reserva de dinheiro, agora não vai acontecer? É absurdo isso aí, né? Totalmente, não é falta de incompetência, é muita incompetência da administração. Muito. Gostaria de dizer também aqui a respeito do jornalista da Santa Casa, que já parece que endossaram lá mais de R$270 mil em cheque administrativo. Que disse que estava sobrando no caixa, e aí eles não sabiam, né, que esse valor estaria arquivado num computador, e eles pegaram a própria prova do crime deles. Se realmente eles endossaram esse dinheiro, tem um computador que está lá, que tem esse valor. E o Ministério Público vai apurar isso aí, vai ver que já teve desvio por parte das pessoas que tomaram a frente da Santa Casa. Então, gostaria de dizer também aqui ao nosso querido Edivaldo Guilherme, que eu paguei, não sei quanto foi, 600, 700, 800 mil, 1 milhão, como ele disse, mas eu trouxe alegria para o povo. O povo gostou, o povo ficou contente. Ninguém chamou o povo de vagabundo aqui, ninguém falou que o povo é uma desgraça. O povo ficou contentíssimo, senhor Edivaldo, muito contente. Gastei, e se eu voltar a ser prefeito, gasto com orgulho, porque o povo merece. Não ficar nessa vergonha que está ficando aí. Outra coisa que eu gostaria de dizer também ao doutor Edivaldo, quando o doutor Edivaldo me disse que eu contratei advogado de fora para me defender. Eu contratei advogado de fora, mas foi com dinheiro meu. Não pedi um centavo para o doutor. Não pedi ninguém que repartiu, pelo amor de Deus. É diferente do que vocês estão fazendo. Deixando o dinheiro público sair e ir para outra cidade do Leme, se realmente. Para outra cidade não, para a cidade do Leme. Se realmente já aconteceu isso, então é três caras de confiança que estão me mandando dinheiro para o Leme. Eu estou mandando dinheiro para fora, mas o dinheiro é meu. O dinheiro sai da minha empresa, não estou tirando dinheiro do município. E só para aproveitar aqui, o doutor Edivaldo, eu acho que ele tinha uma imensa vontade de ser eu, né, porque no dia 1º de janeiro de 2013, ele viu que não ia ter chance, né? Todo mundo sabia, eu já contei a história para o doutor Rubens, que eu disse que eu não votaria no Edivaldo por nada. Se precisar falar, falo na cara dele de novo, não votaria nele por nada. Para vocês verem como Deus é pai, Deus é bom, né? O que Deus fez ele fazer? Fez ele me dar o poder. Olha que volta que deu. Fico sentido, porque era para vir ser, eu não esperava isso aí, todo mundo sabe aqui. Era para vir ser o presidente da Câmara, mas é o que Deus fez com ele. Olha,
vou votar no Exposito. Eu acho que deve ser por isso, né? Quem sabe ele queria ser um dia o Exposito, né? Ser prefeito e presidente da Câmara, e olha só, um voto do doutor Edivaldo Guilherme. Puxa vida, quem esperava isso, né? Que foi o voto decisivo, né? Bom, eu acho que era isso. Eu lembrei aqui de outra coisa que eu queria dizer a respeito do... Foi o Vic que falou do Paulo Guerra, né, Vic? Então, o Paulo Guerra, acho que o doutor não conversou com ele ainda, mas ele não está fazendo mais parte da administração, porque ele perdeu o espaço dele. Todo mundo sabe como ele e o Carlos são pessoas íntegras, pessoas limpas e honestas, e não estão dando espaço para eles, que eles querem fazer as coisas certas. Só que eles querem que eles façam as coisas erradas. E o doutor Paulo Guerra é uma pessoa séria e certa, e não vai fazer as coisas erradas. Por isso que ele não está tendo espaço na administração. E ele nem quer um espaço com essa administração que está aí. Essa administração, todo mundo está vendo que é vergonhosa. Essa administração está levando a cidade para o buraco. E todo mundo está vendo, isso não é mentira não, porque eu saí da prefeitura, não. Eles não sabem nem onde que tem dinheiro, onde tem conta, eles não sabem de nada, eles estão perdidos. Eu já disse várias vezes aqui, estão perdidos no espaço. Então, é melhor o doutor Paulo Guerra ficar fora mesmo, se resguardar, porque senão vai queimar a imagem dele também. Queima a imagem dele até como médico. Então, não estou defendendo ele, Vicky, nem... eu só estou dizendo que realmente é isso que está acontecendo. Hoje eu estive na prefeitura, eu pude conversar com ele, então ele está muito magoado com o que aconteceu, porque usaram ele só para ganhar a eleição. Porque se fosse só o Henrique, não ia ganhar a eleição. Não ia. O doutor Paulo Guerra levou muito voto pro prefeito. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Próximo vereador, Sebastião José Risse. Senhor presidente, senhores secretários, nobres companheiros vereadores, companheira vereadora, público presente, representantes da imprensa, amigos internautas, uma boa noite a todos. Eu quero antecipadamente aqui levar meus efusivos cumprimentos à comunidade descalvadense, que nesses dias terá aí comemorações do Dia da Pátria, Dia da Fundação do nosso município e também o Dia da Padroeira. Falando em comemorações, nesse período, ao longo dos anos, a imprensa local, os órgãos noticiosos, fazem aí suas edições especiais. E desde aquela época, nesse período, Descalvado era exaltado como a cidade da morada e da simpatia. Eu, como descalvadense, continuo afirmando, Descalvado é a morada da alegria e da simpatia. Alegria porque o povo é uma família só e é feliz. E essa família descalvadense, por ser acolhedora, é o sorriso que desponta para aqueles que nos visitam. Então, Descalvado comemora aí os seus 182 anos de fundação. Falando em comemorações, como fora citado, eu quero aqui já agradecer o companheiro Dr. Rubens pela lembrança do meu NAT na próxima quarta-feira e também aproveitar para retribuí-lo, porque no dia seguinte o Dr. Rubens também comemora mais um aniversário. E vou fazer aqui uma revelação, que eu sou apenas um dia mais velho que o Dr. Rubens. Eu faço o dia 3 e ele no dia 4. A gente, pelos comentários que passaram aqui pela Câmara Municipal, deu para se notar que, entre os variados comentários, se propagou muito o problema da mancha que ficou na programação artística do município de Descalvado com a não apresentação do conjunto Sambu. Eu não vou entrar nos méritos do que ocorreu, porque a gente tem ouvido ambas as partes, mas um documento apresentado pelo companheiro Luiz Carlos Vick nesta noite aqui, que um contrato fora firmado, registrado em cartório. Então estava contratado o conjunto. Agora, as razões que levaram esse conjunto não se apresentar, cabe agora mais averiguações e buscar os seus fundamentos.
mas que com esse contrato assinado e firmado, pode ter certeza, com dinheiro ou sem dinheiro, a prefeitura vai desembolsar. Porque em todo o contrato existe a cláusula daquela parte que não cumprir com o que está inserido. Então, vai haver esse problema. Mas falando nessa mancha, eu quero aqui defender mais um assunto que eu tomei conhecimento hoje e vou buscar amanhã também o porquê desses acontecimentos. Ontem, no domingo, estava programado para as 20 horas a apresentação dos nossos filhos escalvadenses, os Los Pernas, também lá na Praça Central. Ocorreram fatos que os irmãos Pernas, que há mais de 50 anos, há mais de meio século, vem representando o Descalvado em várias cidades, em vários estados, como já se apresentaram até na rede de televisão, desde o início dos irmãos, que tem aqueles que já são saudosos, mas foi passando irmão por irmão, e ainda existe os Los Pernas, que é descalvadense nato. Não teve a apresentação do Los Pernas. Segundo o locutor que estava apresentando os posteriores que iam se apresentar, disse que eles não se apresentaram porque o veículo com que eles iriam tinha quebrado. E a informação que eu obtive é que os irmãos Pernas estavam ali atrás do palco. Até mesmo não tem dificuldade eles estarem aqui dentro escalvado, não chegar até a Praça Central por falta de um veículo. Então, a partir do amanhã, eu acredito aqui que a imprensa também deverá buscar mais informações. O Los Pernas é muito respeitado por todos nós, por ser um grupo nosso. E se ocorreu o fato com o Sambô, a mesma razão, nós temos que saber o porquê com os Los Pernas. O conjunto Los Pernas não se apresentou. Então, existem duas indagações, dizendo que o carro quebrou e eles estavam atrás do palco. Mas eu, amanhã, vereador Risse, estarei buscando esses detalhes, essas informações, porque a gente sente, pela população, pelos aqueles que são amantes dessas músicas, inclusive do sambô, que está no auge de uma carreira, também não tem a possibilidade de aplaudir aqueles que são nossos. E eles têm o prazer de se apresentar descalvado. Todos nós conhecemos o Chiquinho Perna, uma pessoa extrovertida, alegre, que transmite alegria. O Mário Perna, pessoas que nunca exploraram ninguém. O Zezinho Perna, que acompanha, e aqueles amigos deles, que fazem parte do conjunto Los Pernas, que durante o carnaval se apresentaram, têm se apresentado em muitos, da região aí, apresentando bailes. Então, eles têm não só uma popularidade, como eles têm compromisso com aquilo que eles afirmam. Então, a partir do amanhã, então, é mais um esclarecimento a ser dado. Se é mais uma mancha que ficou também na programação artística das comemorações de aniversário de Descalvado. Eu estarei buscando essas informações, porque da mesma forma do Sambô, eu vou também defender aí o que representa o nosso município, aquilo que é nosso, que nosso carinho está ali junto com eles, e todos os lugares que eles vão, eles falam, somos de Descalvado. E em Descalvado não se apresentaram. Teremos outras oportunidades? É claro que teremos. Mas vamos saber, porque para amanhã, para não distorcer os fatos e tirar desses meninos o crédito que eles possuem e fazem questão de sempre estar junto com aquilo ali e preservar aquilo que eles aprenderam e aquilo que até hoje eles vêm apresentando. Então seria uma atitude muito deselegante e de toda forma não merecem aqueles meninos. Bom, esses fatos eu estaria a partir de amanhã buscando melhores informações. Quem sabe na segunda-feira eu tenha detalhes para trazer. Semana passada eu fui questionado por um cidadão que sempre está preocupado aí com o que ocorre Descalvado, o que falta, o que não falta. E ele me questionou sobre a possibilidade de Descalvado criar e implantar Descalvado o banco de leite materno. Por várias razões. Um cidadão que conhece, que tem acompanhado, eu tenho andado bastante, como a gente tem esse acompanhamento, de que em Descalvado nós temos muitas mães que graças à felicidade dela, ela possui bastante leite. E muitas delas não têm o leite para amamentar seus filhos. E a amamentação materna, que facilita e que vem diminuindo
no país nosso aqui a mortalidade infantil. Eu fiz até uma anotação aqui que em 1988 foi criada a Banca de Leite Materno, uma rede brasileira de banco de leite materno, em 1988, que ali ele promovia, protegia e distribuía o leite materno, inclusive com essa intenção da diminuição da mortalidade infantil. Então, o que nós estamos fazendo hoje, eu quero trazer aqui informação, que fui buscar nos meus arquivos, que eu já tinha certeza quando o cidadão me questionou, uma lei de minha autoria, de 26 de julho de 2006, foi criada, através do anteprojeto de minha autoria, a lei que cria e implanta em Descalvado o banco de leite materno. Isso, uma responsabilidade da Secretaria da Saúde, juntamente com a assistência social. Então, eu estou requerendo ao prefeito, isso fazendo por um lembrete e um questionamento do cidadão, para que a prefeitura coloque em prática essa legislação, de número 2677, essa lei, que já está e a prefeitura pode criar e implantar. E isso não existe custo para o nosso município, a não ser ali pela manutenção e pessoas especializadas, obviamente, uma sala especial, acho que eu acredito que tem que haver, o doutor Rubens sabe disso também, que tem que ter uma sala especializada. Não seria um custo muito grande na contrapartida do benefício que trará para as mães e para os futuros nenês que nascerão dentro do nosso município. Eu estarei, então já vai ser encaminhada e posteriormente estarei conversando com as pessoas das áreas pertinentes a quem será enviado o nosso requerimento. E eu quero aqui agradecer a atenção de todos e mais uma vez desejar aí uma festividade alegre e agradecer a chuva que Deus nos manda, né, pastor? E pedir para Nossa Senhora do Belém proteger cada vez mais a nossa cidade, porque não está chovendo forte, mas tempestades na política ainda continua. Obrigado e boa noite. Excelentíssimo presidente, não há mais vereador inscrito no grande expediente. Terminado o grande expediente, passaremos agora a ordem do dia. Nesse sentido, peço ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras em votação. Senhor presidente, atendendo ao pedido do vereador Rubens, a mesa da Câmara incluiu na ordem do dia a moção de apoio de sua autoria, número 3/2014, que manifesta apoio para a aprovação da emenda constitucional número 406/2009, que dispõe sobre a elevação do índice do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, de 23,5% para 24,5%, visando minimizar o estado crítico dos municípios brasileiros, recuperando dessa forma a capacidade de investimentos e melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à população na forma que especifica. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, sob a ótica da Comissão da Justiça e Redação, não vejo óbice a tramitação da presente moção. Aliás, elogiável a iniciativa no sentido de municiar nossa cidade de mais recursos. Parecer do vereador Vic Francisco, em 1º de setembro de 2014, de acordo com o vereador Guto Cavalcante. Senhor presidente, como a moção foi inserida na ordem do dia, sugiro que o senhor abra prazo para inscrição dos oradores interessados. Prazo de 30 segundos aberto para oradores interessados. Não, só tem que eu falar agora. Orador inscrito, o autor da moção, vereador Rubens. Obrigado. Vou ser bem breve, como eu já me pronunciei anteriormente, mas só para deixar ciente uma boa parte da população. Como funciona? Por exemplo, as nossas empresas, tudo que nós produzimos, arrecadamos no nosso município, não fica no município. Não fica. É feito um bolo, é claro que nós somos um país de uma federação, então nós temos a obrigação de dividir com todos. Então é feito um bolo, e esse bolo, uma parte é retirada para o governo do estado, e a maior parte vai para o governo federal. Então aquilo que o município arrecada, nossas empresas, nossos impostos, não ficam tudo aqui. Tudo é recolhido lá para cima.
E depois de lá é que se redivide entre todos os municípios do país. Então o que nós estamos pedindo é que se retribua um pouco melhor, é que o governo federal abra um pouquinho mais a mão, não segure tanto dinheiro com eles e beneficie o município. 1% é muito dinheiro, é muito, claro. Obrigado pela parte, companheiro. Eu tenho que respeitar os mais velhos. Sim. Mesmo que seja um dia. Um dia. Eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa e moção como essa já anteriormente, Vossa Excelência estava nessa casa também, ao longo dos anos, já vem se pleiteando, e quero afirmar aqui, obviamente todos estarão a favor, que como esta moção saindo de Descalvado hoje, muitas outras, de outras cidades, de outra localidade, de todo o estado e todo o país, estará sendo encaminhada com o mesmo destino, em busca dessa reivindicação de todos do município. Com certeza, por isso que eu pedi a urgência para que encaminhemos todos juntos. E eu cumprimento mais uma vez. Trabalho e a época é exemplar, para que peguemos os deputados que querem nosso voto, vamos ajudar. Corretamente. E eu cumprimento mais uma vez. Eu agradeço, eu sei que o senhor também sempre fez parte disso. Então eu agradeço, conto com o apoio de todos e boa noite. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação a moção de apoio 3/2014 de autoria do vereador Rubens. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Moção aprovada. Senhor presidente, não há mais matéria a ser deliberada na ordem do dia. Senhores vereadores, não há mais proposição a ser deliberado na ordem do dia. Assim, declaro encerrada a 31ª sessão ordinária de 2014. Comunico a todos que, em virtude do feriado de 8 de setembro, a 32ª sessão ordinária de 2014 será realizada na próxima sexta-feira, dia 5/9, com início às 17h30. Gostaria de comunicar aos vereadores que a pauta será encerrada na quarta-feira, dia 3 de setembro, às 16 horas. Obrigado a todos, tenham uma excelente noite.